há 26 anos atrás, surgiu no Estado a ideia de formar uns jogos voltados para a juventude catarinense. A pedido do governador, foi montada uma equipe que coordenou todo esse tipo de trabalho. Jair Venâncio, que está aqui conosco, é um desses integrantes desta comissão. Jair, eu gostaria que você contasse para nós a história dos joguinhos, como começou exatamente o porquê dos Joguinhos Abertos em Santa Catarina. Bem, os Joguinhos Abertos surgiu em função de que, na época, o governador do estado, Pedro Figueiredo de Campos, para que desse uma oportunidade aos jovens atletas de Santa Catarina que participassem de eventos Jogos Abertos de Santa Catarina. E eram poucos que participavam. Então, porque não tinha oportunidades. Porque naquela época dos Jogos Abertos era uma competição de alto nível entre os municípios. Muita importação de atletas e vinha até fora. E o governador naquela época não concordava muito com isso. Achava que o esporte, o evento dos Jogos Abertos deveria ser para o estado de Santa Catarina. Então surgiu-se a ideia, através do governador, de que se criasse um evento esportivo para a juventude de Santa Catarina, onde participasse lá atrás na idade escolar. Foi assim que surgiu a ideia de realizar joguinhos, porque na época Felipe Abraão Neto, que era o coordenador de esporte de Santa Catarina, montou uma equipe para que pudesse estudar a viabilidade, a possibilidade de realizar os Jogos Abertos. Jogos Abertos. Foi então que o Calu, Luiz Carlos Gonzaga Barbosa, para que ele, que tinha um conhecimento disso aí, porque no estado de São Paulo, um amigo dele tinha realizado jogos dessa natureza, ele se dirigiu até aquela cidade e pegou os regulamentos daquilo lá e trouxe para cá. E daí como aconteceu que nós se reunimos e colocamos em prática. Quais eram as pessoas que formaram essa comissão e exatamente aonde, assim, qual foi o primeiro passo dado? Assim, a partir de hoje começou os Joguinhos, aonde que reuniu esse timaço aí que montou os Joguinhos Abertos? E quem eram eles? Bom, era coordenado assim, pelo Calu. Eu que me dava essa oportunidade, o Celso Cedês, o Dilon Morona, o Carlos Anzotelli e o Werner. Me foge a memória. Hans Werner. Raikart. Exato. E que fazia participação. Em Siderópolis, nos Jogos Regionais daquele ano, foi em 1986, se não me engano, reunimos e começamos a elaborar os primeiros regulamentos para a realização dos joguinhos. Foram feitos isso aí, foram elaborados e apresentado o regulamento, a ideia dos joguinhos numa reunião em Criciúma, durante a realização dos Jogos Abertos na cidade de Criciúma. E na época existia o Conselho de Representantes, né? Não era o Conselho de Esporte, era o Conselho de Representantes, que era um representante de cada região, eleito pelos presidentes de CMS, se não me engano, funcionava mais ou menos assim, né? Exatamente. E esse pessoal foi quem aprovou então esse regulamento e colocou em prática. Aprovou e colocou em prática. Foi colocado em prática e o primeiro Joguinhos foi realizado 2 anos após esse primeiro encontro, tá? Na cidade de Curitibanos. Foi até realizado lá em homenagem, vamos dizer assim, que deu todo apoio, deu toda a força possível para a realização do Felipe Abraão Neto, na época o diretor da COT. É isso, Jair. Eu queria te agradecer, né, já que nós estamos vivendo já a 24ª edição. São 25 anos, mas em 2009 não aconteceu em função da gripe H1N1,
não aconteceu os Joguinhos Abertos. Então, o senhor me permite, pois não. Álvaro, interromper, dar continuidade a esse trabalho? O senhor teve uma participação em Joinville, o senhor teve alguma participação no Remo ou não? Não tive participação nenhuma. O que acontece é o seguinte, muita gente pergunta assim, o senhor tem uma semelhança muito próxima com um grande remador de Santa Catarina, que me falha a memória nesse momento, e eu imaginei que o senhor tivesse alguma relação com o Remo, mas qual teria? Não, é o seguinte, eu não sou catarinense, sou paranaense, vim lá do interior do Paraná, vim para Santa Catarina e vim conhecer o Remo aqui, em Joinville. Mas nessa época, em 1975, 76, por aí, eu era presidente da Comissão Municipal de Esporte em Joinville. Aliás, não era comissão, era Divisão de Educação Física e de Esporte lá. E a prefeito na época, que era o Luiz Henrique de Silveira, era prefeito de Joinville, criou uma regata internacional de Joinville, que deu o nome do pai dele, essa regata. E pediu que eu coordenasse esse trabalho da organização dessa competição internacional do Remo lá em Joinville. Então foi feito durante 3 anos essa competição de Remo. Entendeu? E daí muita gente acha que eu sou remador, eu fui remador, mas na verdade eu nem entendo de remo. Montou uma equipe, disputou, e qual foi a classificação da Joinville nessa edição? Não lembro? Eu não lembro, porque tinha muita competição, veio o Flamengo, veio a equipe do Uruguai, da Argentina. O que existia de bom no Remo aqui na América do Sul? Veio, participaram lá. Fizemos 3 anos seguidos essa competição. O senhor deve estar acompanhando os Joguinhos e os Jogos Abertos. Tem uma história, uma bandeira, né? Nós acompanhamos um período até uma década, metade de uma década atrás, em que Joinville e Blumenau dominavam os Jogos Abertos de Santa Catarina. E hoje nós temos praticamente uma hegemonia de Florianópolis. Exato. Né? E Blumenau sempre foi um polo de revelação de atletas, Joinville, por que não? O que está acontecendo com esses municípios que até então dominavam o esporte amador em Santa Catarina? Eu, na época que eu estava lá, era uma época que exatamente esse problema, era uma disputa muito grande entre Joinville e Blumenau. Tá? Mas eu, na época, estava conhecendo toda a estrutura esportiva de Santa Catarina, porque eu estava recém-chegado do Paraná, aqui, eu dizia para o pessoal de lá, de Joinville, assim, olha, Florianópolis é uma cidade esportivamente adormecida. No momento que ela acordar, ninguém mais vai ganhar o Jogo Aberto. É um polo, né? Que é um polo. Tudo que é de bom de atleta do estado inteiro, vai para lá. Fatalmente. Antigamente ia muito para Porto Alegre e Curitiba. Exatamente. Né? Hoje não, hoje vai direto para. Eu dizia nessa época, está acontecendo isso agora. Levou tempo. Entendeu? Porque realmente não tem porquê. Grandes faculdades que tem, quase todas as faculdades têm extensão em Florianópolis. Consequentemente, o atleta formado em todo o estado de Santa Catarina chega a uma certa idade que ele vai continuar seus estudos. E vai cair aonde? 90% dessa gama de atletas cai em Florianópolis. E nunca foi aproveitado. Nunca foi aproveitado. Mas não passa pela questão de investimento? Será que as prefeituras de Joinville e de Blumenau não diminuíram os investimentos dedicados ao esporte? Mas, olha, diminuíram. Eu acredito que diminuíram. Entendendo? Agora, existe um detalhe também que eu também falava muito lá. Eu disse, olha, o esporte tem que ser apoiado pelo governo municipal, estadual, federal. Todos têm que dar seu apoio. Mas tem que ficar bem claro o seguinte, que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal não é um clube social, gente. É verdade. Entende? Então, tem que dar um apoio. Agora, fazer a equipe não é função da prefeitura.
Então, isso, logicamente, passa muitas dificuldades às prefeituras nesse sentido. Entende? E os joguinhos abertos, inclusive, foi idealizado em função disso também, dessa despesa que as prefeituras tinham. Porque para participar de jogos abertos, a prefeitura tinha que investir. Para não fazer feio. Para não fazer feio. Entende? Aí vinha aquela roda. A prefeitura investe, mas quer resultado. Para ter resultado, tem que buscar atleta fora. Inclusive, o Gei falou agora há pouco ali embaixo, numa conversa informal, de uns atletas que ganharam e que nem sequer conheceram a cidade. Como é que é essa história, Gei? São os ditos paraquedistas, né? Os paraquedistas. Eu pensei na minha época. Eu botei uma equipe de saltos ornamentais. Saltos ornamentais, exato. Né? Eles vieram do Rio de Janeiro para disputar os Jogos Abertos para o Joinville, na cidade de Itajaí. Eles vieram de avião, desceram em Navegantes, competiram, subiram no avião e voltaram para o Rio de Janeiro. Nem sabem o que fica Joinville. E foram campeões para o Joinville. Não foram. Graças a Deus não foram campeões. Mas assim, muitas outras equipes se todas portaram dessa as maneira. Todas as equipes faziam isso, grandes equipes. O caso de Joinville, Blumenau, Florianópolis fazia, todas as cidades faziam. Entendendo? E era uma briga entre Joinville, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, coisa toda. Então, principalmente as cidades, que eram 7 cidades, logicamente, eles montavam as melhores equipes. Agora tem um outro lado da moeda disso aí também. Aconteceu com o judô de Itajaí, você tocou em Itajaí, o Simonetti veio para cá como paraquedista no primeiro ano. No segundo ano como paraquedista, no terceiro ano ele se radicou em Itajaí. Hoje ele está aposentado e tem uma grande academia e está formando os grandes campeões do judô. É outro lado da moeda, né? Então isso aí depende muito de como a comunidade recebe, enfim, da categoria, também muito da credibilidade dos prefeitos, que tem prefeitos e tem estruturas que também não dão aquela credibilidade, então não existe uma continuidade. Mas onde existe uma continuidade também tem esse outro lado. Existe o paraquedismo, aquele que vem e volta, e aquele que vai gostando se erradica e tem boa estrutura e começa a trazer bons. Tem vários atletas aqui em Santa Catarina que não são catarinenses, que estão radicados aqui, vieram para os Jogos Abertos, se radicaram aqui, ficaram aqui e dão todo o possível. São pessoas que estão trabalhando com vontade para o esporte de Santa Catarina. Entendeu? O cara, por exemplo, lá em Joinville, eu trouxe o Novaes do handball do Rio de Janeiro para jogar handball e basquetebol. Está até hoje, né, fazendo esporte, praticando, coisa toda e tal, Lauro Zapel. Entendeu? De Criciúma também. Os exemplos são de Criciúma lá que são Euclides, esse pessoal todo. Esse pessoal são todos fora, que vieram para cá e se radicaram e ficaram. Você está falando em atletas, mas assim, os ícones do advento das modalidades esportivas em Santa Catarina, esse pessoal que ainda está nativo, quais o senhor apontaria assim como os verdadeiros ícones da administração do esporte em Santa Catarina? Que estão ainda? Que já foram, quem sabe também. Tem vários, tem aquele... Uma referência sua, colega, parceiro. Tinha o Fidelis de Criciúma, Fidelis Bach de Criciúma, aquele de Blumenau, foi vice-prefeito de Blumenau, foge a memória, né? Também que foi inclusive presidente da COD. Esqueci o nome dele, me foge na memória, entendeu? Para mim são os grandes ícones também que estão aí, que fizeram, né? O próprio Felipe Abrão Neto, feio, entendeu? E outros que de outras administrações, o Fauzi José Miguel, de Joinville, entendeu? São pessoas que são ícones. E o que lá de Brusque, né? Criaram os Jogos Abertos, né? Que tem aí o Faquini, o China, todos eles. Esse pessoal estão aí, aquela coisa toda, inclusive o Faquini ainda continua firme, lutando. Para ele, os Jogos Abertos é tudo. Né?
Então são pessoas que a gente tem que admirar realmente pelo que se fez. Eu acho que foi um papo muito gostoso, muito legal, que nós tivemos a respeito não só de joguinhos abertos, mas também, né, o Jair Venâncio, que Jair Venâncio, dentre tantas funções que já teve, foi presidente da Fundação Municipal, foi diretor da Escola Superior de Educação Física, que mais, Jair? Foi Diretor da Faculdade diretor da Ciência e Saúde. Ciência e Saúde, enfim, tem uma gama de trabalhos prestados para Santa Catarina, como tantos outros tem e tiveram. Então, eu queria agradecer a tua presença aqui, que só enobreceu esse nosso espaço, e nós voltamos a qualquer momento aqui de Caçador, falando da história dos joguinhos, do que acontece dentro dos joguinhos da Aberto Santa Catarina, na sua 24ª edição, que este ano está retornando para Caçador. Até daqui a pouco.